Buenas, amigos do campo, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Dúvida Rural, seu canal de respostas do meio rural. Eu sou Alex Equini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos para vocês informações, conhecimento, experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E neste episódio de hoje do Dúvida Rural, nós vamos falar sobre bacia hidrográfica, sobre planejamento territorial, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Se esse assunto é do seu interesse, fica aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, amigos, e para falar sobre planejamento territorial e bacia hidrográfica, nós trouxemos hoje o professor Dr. Silvio Luiz Rafael Neto, que é professor do CAV desde 1989, é agrônomo, teve o seu mestrado em fotogrametria e fotointerpretação, doutorado em engenharia e está vinculado ao Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC, campus de Lages. Professor Silvio Rafael Neto, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Agradeço o convite para a gente poder estar falando de um tema que eu acredito que é do desconhecimento da grande maioria das pessoas. Professor Silvio Rafael, quando a gente fala em planejamento territorial, quando a gente fala em bacia hidrográfica, quando a gente fala em enchente, alagamento, inundação, nos vem à mente todo esse trágico evento que aconteceu no nosso estado vizinho aqui no Rio Grande do Sul. Do ponto de vista técnico, eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua opinião sobre que aprendizado, o que a gente pode trazer de aprendizado sobre esse evento que ocorreu no Rio Grande do Sul, levando em conta a sua área de atuação hoje. Bom, o evento que aconteceu no Rio Grande do Sul é um evento natural, da natureza. O que ocorreu foi um evento extremamente diferente, vamos dizer assim. O volume precipitado na região foi muito acima dos volumes normalmente esperados. Fala-se aí num evento decamilenar, ou seja, nós assistimos um evento que se repetir provavelmente daqui a 10 ou 20 mil anos, e o ser humano ele está preparado em algumas situações para esse tipo de evento, como por exemplo quando dimensiona as barragens. Então, a maioria das barragens elas suportaram o evento, elas conseguiram armazenar, elas foram os volumes eles ultrapassaram a capacidade de armazenamento e depois esses volumes eles seguiram rio abaixo. Mas é um evento natural que, para explicar esse evento, principalmente o que aconteceu em termos de consequências, os deslizamentos de terra, os deslizamentos das estradas, dos morros, e principalmente as ondas de cheias e a elevação dos níveis dos rios, e lá na região de Porto Alegre, o acúmulo de água que aconteceu ali, a elevação dessas cotas e tudo mais, isso tem que ser olhado dentro de um contexto espacial. Então você não olha isso especificamente, Porto Alegre, para resolver o problema eu vou ter que olhar só para Porto Alegre, ou eu vou ter que olhar lá para a região amontante do rio. Eu tenho que olhar isso dentro de um contexto espacial. Esse contexto espacial, para poder entender melhor o evento e poder se preparar melhor para esse tipo de evento, é a bacia hidrográfica, que é uma área espacialmente definida, geograficamente definida, em que os escoamentos que acontecem nesta região, eles se dirigem para um único ponto, que neste caso foi a região ali de Porto Alegre, a foz do rio ali em Porto Alegre.
E aí o ser humano ele tem que procurar entender um fenômeno como esse e se preparar para enfrentar um fenômeno como esse. E se prepara de diversas formas, né? Uma delas é construindo obras, né, de engenharia para procurar retardar a propagação dessas ondas, como é o caso das barragens, ou então de diques de contenção, como é o caso que tinha lá em Porto Alegre, que não suportaram esse dique, o volume de água, a cota de água, mas existem medidas, então, que o ser humano pode tomar para tentar mitigar, ou seja, abrandar os efeitos, né, que podem acontecer. Mas evitar o evento propriamente dito, isso não tem como, só se você conseguir evitar que chova, né? E isso não tem como fazer, né? O senhor professor Silvio falou ali sobre ter um olhar mais amplo para esse tipo de evento, né? E não só olhando aonde esse evento acontece, mas de uma forma mais ampla. Mas mencionou também a questão de olhar para a bacia hidrográfica, né? Eu gostaria que o senhor exemplificasse para a gente, né, a relação que o ser humano tem hoje, no seu ponto de vista, com a bacia hidrográfica. Porque, por exemplo, o ciclo hidrológico na Terra, ele não muda, né? A água ela não aumenta, a água não diminui, esse ciclo permanece. Mas isso na bacia hidrográfica não acontece, né? A água na bacia hidrográfica ela tem passagem. Eu gostaria que o senhor trouxesse essa exemplificação para a relação da bacia hidrográfica com o ser humano. Como é que ele se relaciona com a bacia hidrográfica? Vou tentar explicar por meio de um exemplo e os ouvintes tentarem imaginar. Imagine que você vai pescar na beira do rio. Então você levou a tua vara de pescar e você está lá na beira do rio. E ali naquele local onde você se encontra, existe um volume de água passando, numa certa velocidade. Não é isso que a gente observa? Isso. Bom, então essa água, ela está vindo de algum lugar. Ela está saindo de um lugar e chegando até ali. Como que a água chega até ali onde você está pescando? Então, se não estiver chovendo, toda a água que está chegando até você, ela está vindo por meio subterrâneo. A água que se infiltrou durante a chuva, ela percolou, ou seja, ela entrou para dentro, né, do perfil do solo, e ela foi na direção, ela se dirige lateralmente em direção ao rio e forma então esse escoamento. Ou então se estiver chovendo. Se estiver chovendo, a água que está chegando ali enquanto você está pescando, ela está vindo por escoamento na superfície. A gente observa isso na prática, né? A gente vê bem isso quando chove, a água escoa por cima da superfície, principalmente se a superfície estiver impermeável. Então, a quantidade de água que vai passar ali, naquele local onde você está pescando, vai depender da área de captação dessa água. Então, quanto maior for a área de captação, e se estiver chovendo em toda essa área, eu posso dizer que quanto maior for a área de captação, maior é o volume de água que vai passar ali. Então, isso já dá uma ideia da importância da bacia hidrográfica para o ser humano. Então, quantos maiores forem os volumes de água que você tem em um rio, maior é a área de captação, maior é a bacia hidrográfica e maiores são os cuidados que você precisa ter nessa região toda. Então, é bastante comum que a gente observe lixo, poluição, né, na água, e tudo isso vem de algum lugar, né, vai acabar passando ali enquanto você está pescando. Então, esse assim é um exemplo mais simples que eu posso imaginar para você pensar, né, qual é a importância do ser humano com a bacia hidrográfica, porque dali para cima, né, daquele ponto onde você está pescando para cima, tudo que você faz lá na parte de cima vai refletir ali embaixo onde você está pescando.
Então agora você imagine que você está na área urbana, por exemplo. Você mora ao lado de um rio. Então, esse rio é a mesma, a relação é a mesma. Quanto maior for a área de captação daquele ponto ali do rio onde você mora, reside, para cima, maiores serão os volumes que vão chegar ali. Né? Então, isso nos dá uma ideia assim, bem prática, né, de qual é a relação do ser humano. Então, se o ser humano faz um mau uso dessa área, esse mau uso vai refletir na água, vai refletir nos escoamentos, vai refletir na infiltração. Isso vai refletir, por exemplo, nos períodos de estiagem, na capacidade que as nossas lavouras, né, terão de suportar períodos de estiagem. Por quê? Porque uma lavoura, ela vai uma planta, né, um conjunto de culturas, ela vai suportar um período de estiagem na medida que a água puder infiltrar. E aí nós já estamos falando no ciclo hidrológico que tu falou. Veja que eu falei em precipitação, eu falei em escoamento, falei em infiltração, falei em percolação, falei em escoamento no canal. Esses são chamados processos hidrológicos que acontecem no nível da bacia hidrográfica. Então, para você entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você precisa fazer uma análise dos processos hidrológicos que aconteceram na bacia hidrográfica onde o problema aconteceu. Isso está estritamente relacionado à forma de ocupação, né? No caso, tanto na área urbana quanto na área rural. Né? E alguns fatores são preponderantes nessa relação, né, do ser humano com a bacia hidrográfica, e são também os fatores que influenciam, né, nessa ocupação a questão, né, das enchentes, das inundações, dos alagamentos. Eu gostaria também que o senhor entrasse nessa terminologia para aqueles que nos acompanham possam ter uma ideia melhor disso que a gente está falando, né, e dessas diferenças também, né, quando a gente fala em enchente, quando a gente fala em alagamento, quando a gente fala em inundação, e quais os principais fatores, tanto em áreas urbanas quanto rurais, são os fatores que influenciam, né, nessas questões. Muito bem. De uma forma bem simples, né, não querendo entrar em detalhes técnicos, né, enfadonhos, mas podemos imaginar então o seguinte, que enchente é o enchimento da calha do rio durante um evento, né, que acontece escoamento superficial. Então o rio ele vai enchendo até chegar no limite da sua calha. Quando ele ultrapassa esse limite da calha, continua a acontecer a enchente. E aí, como consequência dessa enchente, a água começa então a se propagar lateralmente, começa a se espalhar, o espalhamento da água na planície inundável, que a gente chama. Então, a inundação é uma consequência do processo de enchente. E o alagamento é o acúmulo de água na paisagem. Então, o que vem a ser a paisagem? Porque esse conceito de paisagem hidrológica, que existem vários tipos de paisagem, né? Mas a paisagem hidrológica é muito importante, inclusive para as pessoas comuns. Né? Então, a gente vai ter que imaginar, né? Nós aqui não temos um gráfico para mostrar, mas você imagine que você olhar para fora na janela aí, aqui da fora da casa, né? Você está olhando, contemplando uma paisagem, você vai encontrar morros, você vai encontrar rios, né? Então você vai encontrar um padrão para qualquer lugar que você olhe, para qualquer tipo de paisagem que você olhe, que tenha sido moldada pela água. Não estou falando uma paisagem lunar, por exemplo, não estou falando da paisagem lá em Marte, eu estou falando na nossa paisagem aqui. Então, a nossa paisagem que a gente observa foi moldada pela água, né, durante milhões de anos e outros processos também geológicos. Esses processos, eles criaram padrões, que chamam padrões geomorfológicos, ou padrões de forma. Então, quando você olha na paisagem, você sempre vai encontrar algum ponto, né? Você vai encontrar um ponto mais alto, você vai encontrar um ponto mais baixo, você vai encontrar entre os dois uma superfície que a gente chama de vertente.
né? Então, então você vai ter o que a gente chama de platô, você tem a planície, então vamos imaginar assim, o platô, parte de cima, Mais né? superior. Você vai ter a vertente e você vai ter lá embaixo a planície. Então, os rios, eles na sua grande maioria, correm nas planícies. Eles correm na parte de baixo da paisagem, para qualquer lugar que você olhe, né? E a vertente é a superfície de escoamento. E uma bacia hidrográfica, ela é composta por esse tipo de forma, né? Então, quando você vai fazer uma ocupação do espaço, você precisa observar estes padrões, desses padrões de forma, né? Então, ocupação, né? Se você vai ocupar planícies, as planícies geralmente são inundáveis, é onde estão os canais de escoamento, onde estão os rios, os córregos. Então, essa região é uma região geralmente mais úmida no relevo, né? O lençol freático está mais para cima, então quando chove aquela região a tendência é saturar o solo, inclusive inundar. Então quando você vai pensar em termos de lavoura, o pessoal do arroz, por exemplo, onde é que vocês já viram, por exemplo, arroz irrigado no alto de montanha? Sim. Não tem. É planície, né? Arroz irrigado está em planície, né? Então, só que também ao mesmo tempo você tem cidades em planície, né? Um exemplo é Rio do Sul, né, que está ali numa planície inundável. E você tem uma série de cidades que estão localizadas em regiões de planície. E o interessante é que ali naquela região, por exemplo, de Rio do Sul, agronômica que nós temos aqui em Santa Catarina, você tem o arroz irrigado que está no lugar certo, em termos da paisagem, mas ao mesmo tempo você tem a cidade que está no lugar errado. Então, você tem que observar, né, qual é o tipo de uso que se precisa, que se quer, né? E qual é o melhor lugar da paisagem para se fazer aquele uso. Para se evitar, por exemplo, deslizamento de terra, para se evitar as inundações e os alagamentos. Então, o que são os alagamentos? O alagamento ele geralmente é um termo que é mais usado nas áreas urbanas, que são aqueles acúmulos esparsos, né? Aqueles acúmulos espalhados. Pontos mais isolados. Isso, pontos isolados, que geralmente são aqueles acúmulos que estão geralmente associados a problemas na microdrenagem. Então, uma boca de lobo que entupiu, por exemplo, ou que não deu conta de um escoamento. Então, ali é uma rua, né? É uma rua, é um local, é um canto ali que encheu de água, né? Então, isso daí é o alagamento. E aí, aí a gente vai entrando, né? Se você for entrar para a área urbana, daí você já vai mexer com a drenagem, né? Então daí o assunto passa a ser drenagem urbana, você começa a trabalhar com um tema que é chamado de águas urbanas, e aí tem uma série de questões a ser consideradas na área urbana. Bom, quando o senhor mencionou todos esses fatores, né, me vem à mente que tudo isso está relacionado ao planejamento, né, está relacionado ao planejamento de ocupação de uma área urbana, também está relacionado à gestão pública, né, dessas áreas. E quando eu olho para a propriedade, né, eu também penso no planejamento, na gestão da propriedade. Eu gostaria que o senhor fizesse esse paralelo, por exemplo, em relação ao planejamento, em relação à gestão da propriedade, como é que o produtor rural deve olhar para a sua propriedade, né, pensando em planejar a sua propriedade, pensando em gerir a sua propriedade, em relação a esses fatores que influenciam numa bacia hidrográfica, né, que influenciam nas questões de enchente, alagamento e inundação, e também como é que o gestor público deve olhar para a sua cidade, como o senhor levantou ali pontos que são extremamente fortes na região de Rio do Sul, né, onde o senhor falou que o arroz está no lugar certo, mas a cidade já não está no lugar mais adequado. Então, eu gostaria que o senhor fizesse esse paralelo, né, em relação a planejamento e gestão pública, né, nas áreas urbanas e gestão da propriedade rural, levando esses fatores em consideração. Como é que o produtor pode fazer um melhor planejamento? Como é que o gestor público pode fazer um melhor planejamento? Pode gerir melhor
uma cidade, né, uma pasta, né, tendo isso tudo que o senhor comentou como os fatores que ocasionam tudo relacionado à enchente, a alagamento, a inundação. Bom, a tua pergunta ela é muito ampla e você levantou várias questões aí, né? E demandaria um bom tempo para responder tudo isso. Eu vou tentar ser mais sintético possível. Na área rural, bom, tanto na área urbana como na área rural, o planejador, aquele que vai planejar o uso do espaço, ele precisa primeiramente olhar para a paisagem. Então, vai olhar para isso. Ele vai olhar para os platôs, vai olhar para as vertentes e vai olhar para as planícies. Então, nós vamos ter, por exemplo, platôs que não são tão planos, vamos ter platôs que vão ser planos. Esses platôs que serão planos, por exemplo, na área urbana, eles tendem a acumular água. É platô, mas quando chove a tendência é acumular água, por quê? Porque é pouca declividade. Então, se você colocar uma casa ali, ou uma rua, você tem que pensar na drenagem depois disso, porque você vai ter um problema de alagamento, apesar de ser num platô. Então, isso tem consequências no projeto de drenagem. Se for na área rural, e você está no mesmo platô, mas o indivíduo resolveu plantar soja, aquela região ali é uma região de acúmulo de água. Né? Pode não ser, inclusive, um banhado, né? Mas ele vai acumular água esporadicamente. Então, se você plantar a tua soja ali, de repente você pode perder. Pode ter uma perca, porque é uma região de acúmulo natural de água. No nível da propriedade rural, isso acredito que não é tão problemático, porque o produtor ele conhece a sua propriedade. Então, ele sabe onde ele vai poder fazer esse tipo de coisa. Né? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando. Com relação à vertente, você tem que cuidar, um dos fatores a ser observado é a declividade dessa vertente. Então, essa vertente, se ela for muito íngreme, é um local que pode até haver construções na área urbana, pode, nós temos aqui morros e tal, que o pessoal constrói. Temos a região de Gramado, região de Canela, né? Temos várias regiões ali no Rio Grande do Sul, em função da topografia, né? Temos várias que a gente diz que as casas estão trepadas. É uma questão de engenharia, você resolve ocupa, mas há um risco. E nós temos observado isso acontecendo principalmente em Gramado. Temos vistos os vídeos, né, de hotéis vindo abaixo, né? Por quê? Porque eles estão nas encostas, eles estão nas áreas de risco, de deslizamento. Nessas regiões, então aí qual que é o melhor uso? O melhor uso é a floresta. Por quê? Porque você protege a encosta, faz uma proteção do solo com a floresta, né, permite a infiltração da água, mas também isso não vai garantir que ali não vai haver o deslizamento, porque nós estamos vendo deslizamentos em regiões remotas, lá no meio da Mata Atlântica está acontecendo isso. Só que não está causando desastre. Porque são áreas inabitadas, exatamente. Então você faz um uso, bota uma floresta lá, e até porque temos aí o Código Florestal que impede até, né, que seja feito determinados procedimentos. Já na planície, aí a planície então nem se fala, porque é aquela proximidade dos rios. Temos o Código Florestal também, que tem as proteções, né, as distâncias mínimas, porém nós temos critérios ali no Código Florestal em que a distância mínima é de 5 metros. Então veja que, pegando este exemplo aí das distâncias mínimas do Código Florestal, foram distâncias arbitrárias que foram estabelecidas, 5, 10, né, 30 metros, 50 metros, foram distâncias arbitrárias, quando na verdade a distância teria que ser hidrológica. A distância do córrego deveria ser uma distância hidrológica, ou seja, é a planície de inundação que vai definir qual é a distância em que as construções precisam ficar do rio. Por quê? Porque aí você está respeitando um processo natural, é a natureza que está impondo isso. Isso quer dizer que, por exemplo, numa área urbana você não vai fazer uso dessa área, porque existe uma pressão
né, da população em ocupar essas áreas. Existe principalmente a população mais carente, né, isso aí a gente observa aí quase que diariamente, aqui inclusive na nossa cidade, né, e é um problema para o poder público, inclusive, conter as chamadas invasões. Isso. Então, você pode fazer um uso, você pode criar parques, por exemplo, você pode criar canchas poliesportivas, você pode dar um uso para essa área, um uso comunitário para esta área. Né? O que não pode ser colocar uma escola, por exemplo, que tenha 600 alunos num local como esse. Fazer grandes investimentos num local como esse, como já observei, né? Iniciativas nesse sentido, inclusive aqui na nossa cidade. Então você vai fazer investimentos de milhões e sabendo que ali vai inundar. O problema não é tanto a ocupação, né, professor? É a ocupação nas áreas adequadas à ocupação, né? A ocupação urbana não é um problema em si. Né? O problema é você alocar, né, em áreas de risco, né, a população. Né? Então, eu acho que ocupar uma área urbana tem mais a ver, então, com ocupar da forma correta. Não só a urbana, né? Como a rural. Como rural também. Para você que está nos acompanhando, nós estamos conversando com o professor Dr. Silvio Luiz Rafaeli. Nós estamos falando sobre bacia hidrográfica, nós estamos falando sobre enchentes, inundações e também sobre a melhor forma de ocupação territorial, tanto em áreas urbanas quanto rurais. E, professor Silvio, levando tudo isso em conta que a gente conversou aqui, quais são os métodos, as tecnologias, o que está sendo feito hoje em relação aos estudos para que se possa prever, para que se possa identificar essas áreas de risco com maior precisão? O que, na sua opinião, pode ser feito tanto por parte do gestor público, né, no caso das áreas urbanas, quanto por parte do produtor rural, né, na sua propriedade rural? O que ele pode fazer, que tecnologias, que ferramentas ele pode usar hoje para que ele possa identificar melhor essas áreas de risco, para que o gestor público possa identificar essas áreas, para que ele possa melhor ocupar essas áreas? O que existe hoje, né, que tanto o produtor rural quanto o gestor público pode utilizar para melhor ocupar o território? Os dois, eles devem iniciar por um mapeamento das áreas, né, das suas áreas. O produtor rural, a nível de propriedade, dificilmente ele vai se preocupar com uma bacia maior, uma bacia hidrográfica maior. Mas, por exemplo, dentro de uma propriedade rural, você pode ter alguns córregos, alguns rios. Então, a ocupação do entorno desses córregos já merece um planejamento, né? Sem ficar pensando na questão do Código Florestal, né? Olhando do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade do ponto de vista econômico, né? Então, tanto o produtor rural como o gestor público na área urbana precisam de modelos digitais de terreno. Hoje isso já é bastante tranquilo de se conseguir, com drones inclusive. Basta contratar empresas aí que vão produzir esses modelos digitais. Esses modelos digitais, então, eles são utilizados para você fazer, utilizando ferramentas próprias, né, de mapear estas áreas. Então, já existem meios de você mapear estas áreas, né? Tanto numa propriedade rural, uma propriedade pequena, como numa cidade, por exemplo, numa bacia de dezenas de quilômetros quadrados. Com base nesses mapas, né? Então aí se fazer uma análise levando critérios em consideração, e dentre esses critérios, então, observando os elementos da paisagem. Então, primeiramente, observar onde é que estão os platôs, onde é que estão as vertentes, as declividades dessas vertentes. Então, um mapa de declividade, que hoje também é uma ferramenta tranquila de ser obtida a partir do modelo digital de terreno. A localização dos canais de drenagem, dos canais, dos córregos, dos rios, também isso é possível obter a partir do modelo digital de terreno. A delimitação desses afastamentos obrigatórios pelo Código Florestal e a delimitação dos afastamentos hidrológicos.
né? E aí, então, você identificando os platôs, as vertentes, as planícies, identificar as zonas de acumulação de água na paisagem. Então, se você está no meio urbano, isso vai refletir na drenagem urbana. Então, aí você vai pensar na microdrenagem, na macrodrenagem urbana. Isso vai ajudar a dimensionar o sistema, né? Como que esse sistema vai se configurar. E na zona rural, o que o produtor rural poderá fazer. Então, no caso da área rural, já existe uma ferramenta técnica, né, que os agrônomos eles aprendem a utilizar na universidade, que é a determinação da capacidade de uso da terra. E o conceito, né, de capacidade de uso da terra é você utilizar a terra, fazer o máximo, como é que eu vou dizer, a utilização econômica máxima da terra. Então, se você, por exemplo, tem dentro desse conceito, não vou falar do ponto de vista ecológico, ambiental, se isso está certo ou errado, mas a ideia da capacidade de uso da terra é, por exemplo, se você tem lá uma área suavemente ondulada, com pouca ondulação, e você plantar floresta de pinos, por este conceito, você está fazendo uma subutilização da área. Por quê? Porque se você tem um solo fértil e tal, você pode estar plantando milho, você pode estar plantando soja, você pode estar plantando trigo, que são grãos que dão rendimento econômico, acredito, né, maior do que uma floresta. No ponto de vista mais correto, né, levando em conta as questões de bacia econômicas, sim, mas de bacia hidrográfica, então eu deveria nessas encostas trabalhar mais com uma visão de contenção. Nas encostas você faz um outro uso. Então, numa encosta, por exemplo, muito íngreme, além de ela ser protegida, mas se você quiser tirar alguma renda, né, dessas encostas, que você pode estar plantando florestas. Então, essa é a ideia. Aí, do ponto de vista econômico, seria mais viável. Essa é a ideia da capacidade de uso. Então, numa propriedade rural, você vai lá, mapeia e determina qual é a capacidade de uso de cada lugar, de cada região dentro da. Então, aqui eu posso estar plantando moranguinho, eu posso estar plantando, enfim, ou aqui, por exemplo, já é pecuária. Né? De tal maneira que eu não subutilize a terra e nem eu sobreutilize a terra. Se eu subutilizar, significa que eu não estou tirando o máximo rendimento que eu poderia. Se eu superutilizar, significa que eu estou indo além daquela capacidade e isso vai trazer problemas ambientais, inclusive. Né? É o caso, por exemplo, você vai plantar lá morro abaixo, né? Pega aí uma encosta muito íngreme e vai utilizar para agricultura. Pode não dar problema, mas pode dar vários problemas. Né? Então, tanto na área rural como na área urbana, você olhar para a paisagem. E aí, quando que a bacia vai entrar dentro do contexto? Quando a área que você está imaginando é uma área grande. E aí você já tem que olhar, então, para o ciclo hidrológico acontecendo na paisagem. E aí você vai ter que olhar, por exemplo, na área urbana, para você dimensionar uma boca de lobo, para você dimensionar uma galeria, você precisa da área de captação, né? A área que capta esse escoamento, para você determinar os volumes para uma determinada chuva, para uma determinada probabilidade de acontecer, então, por um determinado tempo de retorno. Então, você vai fazer o dimensionamento da drenagem urbana, tanto da microdrenagem para evitar os alagamentos, como da macrodrenagem para evitar as inundações, porque elas vão acontecer, né? Mas para que as pessoas sejam afetadas o mínimo possível. Quando o senhor fala em drenagem, né, me vem à cabeça a impermeabilização do solo nas áreas urbanas. Né? Então, é possível ter um equilíbrio hoje entre a urbanização e a permeabilidade do solo, digamos assim, para que a gente tente minimizar os impactos do escoamento, por exemplo, nessas áreas. Né? Como é que o senhor vê essa questão, né, de urbanização, de impermeabilização do solo? É possível, do ponto de vista, né, do olhar hidrológico, digamos assim, ter um equilíbrio entre áreas, né, que possuem certa permeabilidade do solo e áreas que são
urbanizadas, né, onde acaba que o escoamento é maior, esse solo fica, digamos assim, mais impermeável. Como é que o senhor vê isso? É possível que a gente tenha um equilíbrio tentando minimizar esses impactos? Na década de 30 ou 40, se eu não estou enganado, lá os Estados Unidos enfrentavam grandes problemas de poluição da água dos rios. E aí eles viram que eles precisavam pensar de forma diferente o que eles faziam. E aí, lá pela década de 60, 70, surgiu o conceito de Best Management Practices, ou as melhores práticas de gestão. Então isso surgiu, esse conceito surgiu em função de problemas de poluição de rios. Então eles viram que eles tinham que começar a fazer uma gestão territorial mais eficiente, os agricultores teriam que mudar a forma como eles estavam trabalhando a terra para diminuir os índices de poluição nos rios. E eles conseguiram. A partir disso, esse conceito de melhores práticas foi evoluindo para outras áreas. E chegou, né, na questão das cidades. Chegou dentro das empresas, por exemplo. Você pode usar BMP, que a gente chama Best Management Practices, numa empresa, numa microempresa. Então, numa microempresa, o que eu posso fazer de melhor dentro da minha empresa? Da mesma forma, o que eu posso fazer de melhor dentro da minha propriedade rural? O que eu posso fazer de best, de melhor dentro da minha propriedade? Em termos de tecnologia, em termos de comportamento social, inclusive, do meu comportamento, eu posso pensar em mudar o meu comportamento, porque do jeito que eu estou fazendo não é o melhor. E da mesma forma, um gestor numa cidade, né? Mudar, inclusive, o seu próprio comportamento, mudar a sua maneira de pensar, né? Pensar em outras coisas que sejam best, que sejam melhores, né? E aí, então, quebrar paradigmas. Então, o que pode ser feito? Então, uma delas, alguma coisa que você possa fazer é usar novos conceitos, né? E aí, em cima disso, né, surgiu também as BMPs na área de drenagem. E aí, então, você tem conceitos como drenagem sustentável, ou ainda como... agora me fugiu o termo aqui. Mas são conceitos que você pode aplicar na área urbana. Então, por exemplo, dentro da drenagem sustentável, você pode utilizar pavimentos permeáveis. Então, pavimento permeável é uma ideia na drenagem sustentável. Então, você está fazendo uma drenagem, né, utilizando uma técnica que está procurando aumentar a infiltração da água no solo, porque... você tem dois processos hidrológicos aí que são quase que antagônicos do ponto de vista do planejamento, né, e de consequências, que é a infiltração e o escoamento superficial. Então, o escoamento superficial, ele sempre na grande maioria das vezes, prejudicial ao ser humano. Por quê? Porque através do escoamento superficial é que a água vai mais rápido embora da bacia hidrográfica. É aquele ciclo hidrológico aberto, né, da bacia hidrográfica. Então, o escoamento superficial, ele leva a água embora mais rápido, ele chega mais rápido nos rios, ele eleva a cota dos rios, ele causa erosão. Agora nós vimos lá na região, naquele evento do Rio Grande do Sul, muita lama, né? Aquilo ali é um processo natural, né, de moldagem da paisagem. Então essa lama, ela saiu, né, se deslocou pelo processo, ela saiu lá onde ela estava, né, da encosta, pela erosão, ela foi transportada pelo escoamento superficial e depois ela se depositou lá embaixo, né? Então foi o processo de escoamento superficial que fez isso, né? Então para o ser humano ele não é legal, né? Já a infiltração, ela permite que a água infiltre dentro da bacia, permaneça dentro da bacia e se armazene dentro da bacia hidrográfica. Então, tudo aquilo que infiltra é o que não vai para escoamento, né, que fica para a bacia. Então, isso, por exemplo, dá uma capacidade da bacia hidrográfica suportar períodos de estiagem. Por quê? Porque você tem água lá
armazenada no subsolo. Então, o que se poderia fazer, que você me perguntou? Né, que práticas poderiam ser adotadas, então, para sustentabilidade, para permitir que você tenha um uso na área rural, mas que também você também tenha um uso na área urbana e que cause ou que evite problemas na área rural e que evite para o ser humano e que evite problemas na área urbana para o ser humano. Então, se você adotar conceitos, adotar ideias novas, né? Como diz, pensar fora da caixinha já é um primeiro passo. Então, o indivíduo se dispor, né, a inclusive fazer cursos, né, a se preparar, né, tanto o produtor rural como o gestor urbano. E aí entra em consideração não só a questão de locais de ocupação, né, mas a questão de busca por materiais, por novas tecnologias, no caso, né, das áreas urbanas. E eu acho que isso cabe muito bem o que o senhor falou, né, do gestor público estar aberto às inovações, estar aberto a procurar novas tecnologias, né, de pavimentação, inclusive, para que ele possa minimizar esse impacto. Para você que está nos acompanhando, nós estamos falando com o professor Dr. Silvio Luiz Raffaelli sobre bacia hidrográfica, sobre a melhor forma de ocupação territorial, tanto em áreas urbanas quanto rurais. E se esse assunto é do seu interesse, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com aqueles que também podem ter interesse nesse assunto, deixe o seu like e continue aqui com a gente, porque este é o Dúvida Rural, seu canal de respostas do meio rural. E para dar continuidade nesse assunto, professor, o senhor falou ali que o gestor público ele deve estar atento, então, a novidades, ele deve estar atento àquilo que vem sendo implantado em outros países, em outros municípios, em outros estados, inclusive. Como é que o senhor vê isso? Como é que um gestor público hoje pode começar inserindo essas práticas, né, na sua equipe de gestão? Como é que um gestor público hoje pode olhar para a bacia hidrográfica e pensar, eu quero minimizar os impactos, eu quero promover uma melhor ocupação das áreas urbanas, por onde o gestor público deve começar olhando pela bacia hidrográfica e pensando em implantar melhores práticas, né, para a sua gestão ou para gestão de algumas pastas dentro da sua administração? Como é que o senhor diria que ele deve começar? Primeiro, buscando informação, como é o caso aqui do teu podcast, trazendo informação, popularizando essa ideia, né? Então, chegando até essas pessoas e elas estando dispostas a adotar, né, vamos dizer assim, uma nova maneira de fazer, uma nova metodologia. A partir disso, procurar, então, qualificar a sua equipe, uma vez escolhida a sua equipe, procurar qualificar através de cursos, através de mentorias, consultorias, procurando investir, né, porque a informação, o conhecimento é investimento, né, não se perde. Porém, e da mesma forma o produtor rural, é a mesma coisa, é o mesmo caminho, né? É buscar os profissionais, conversar com os profissionais, né? Buscar o conhecimento, fazer cursos, né? Porque é sempre interessante se qualificar, né? A gente, hoje em dia, a informação ela é muito rápida, então é sempre importante a qualificação. Eu falei aí das tecnologias, de métodos, de ferramentas, então isso tudo para as equipes técnicas trabalharem, né? Então, isso está à disposição até. Agora, nada disso tem valor se não tiver continuidade. Você precisa trabalhar com planos de 50 anos para uma cidade. A visão de bacia hidrográfica precisa ser implantada, né? Aí sim, aí você passa para uma abordagem sistêmica.
Então, as cidades, por exemplo, que já estão implantadas, já estão consolidadas, aí tem que partir para conceitos de drenagem e mitigar efeitos que acontecem ali. Trabalhar com sistemas de alerta, enfim, com meios de tentar diminuir os efeitos, né, dos alagamentos, das inundações, dos desastres. Mas você tem as cidades ainda crescendo. Então, nessas áreas de crescimento, aí existe a necessidade, e aí é o momento para isso, né, que é trabalhar na prevenção. Né? Então, depois que já consolidou e tal, é muito mais caro você querer investir. É melhor você planejar antes, né? E aí, então, isso, no nível de uma cidade, não é apenas um gestor, vamos chamar aqui um prefeito, que vai resolver isso. Existe a necessidade, eu chamo de pacto social, com relação ao planejamento. Por quê? Porque se você pensar em plano de 50 anos, 40, 50 anos para uma cidade, que não é muito, a nossa cidade aqui, por exemplo, tem 250 anos, 270 anos, se eu não me engano. Né? Se tivesse planejado há 250 anos atrás, quem sabe a gente não estava com os problemas que a gente tem hoje. Né? Mas é que hoje a informação é outra. Então, pensar num horizonte de 40 anos para uma cidade não é muito. 50 anos não é muito. Só que para uma política dessa, ela sobreviver durante os 50 prefeitos, os 50 não, desculpe, os 12 prefeitos que vão surgir nesse período, então isso não pode ser algo estabelecido por uma única pessoa, pelo primeiro prefeito que resolveu fazer isso. Isso tem que envolver Câmara de Vereadores, né, no sentido de criar leis para que isso permaneça ao longo do tempo. Né? É necessário você trabalhar, inclusive, na própria educação, porque a própria população precisa ser educada com relação a isso, precisa ser informada. Tem que ser participativa nesse processo. Ela tem que participar, ela tem que estar junto. E entender também do que se trata, né? Exatamente. A educação é fazer com que a população entenda o papel dela dentro de uma bacia hidrográfica. Ela seja parceira. Seja parceira. O prefeito não é o salvador da pátria, a Câmara de Vereadores não vai salvar a pátria sem a participação da sociedade. Hoje, quem nós temos? Nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Ministério Público. Então, são essas entidades que devem liderar e conduzir esse processo e a população estando junto através dos seus representantes. Sejam representantes comunitários, sejam líderes empresariais, inclusive, porque o empresário ele faz parte da comunidade, ele sofre com os mesmos problemas, né? Pode não estar entrando, a gente está vendo aí o pessoal do comércio, né? Lá no Rio Grande do Sul sendo afetado também, mas veja agora, por exemplo, o Day After, né? Do Rio Grande do Sul. As atividades econômicas decaíram bastante, várias fábricas foram afetadas. Né? O turismo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, cidade de Gramado, nesse momento caiu bastante, né? Por conta disso, né? Os turistas sabem a situação que está lá, a região, as estradas, então existem consequências. Então, o indivíduo ele pode não estar diretamente afetado lá de um hotel, não foi água, não deslizou, está lá, mas ele está sendo afetado. Então, esses desastres, eles afetam a todos, né? Não é a um ou a outro. E também eu acho que é necessário a gente evoluir, nós como sociedade, evoluir do ponto de vista de pensamento social, como sociedade, como comunidade. Né? Aquela ideia de que, como é que falam, que o brasileiro é esperto e tal, né? O jeitinho brasileiro, isso tem que ser colocado na lata do lixo. Né? Por quê? Porque o jeitinho brasileiro nos trouxe a situação que nós estamos, tanto no país como na nossa região. Então nós temos que elevar o nosso espírito, elevar o nosso senso comunitário,
trabalharmos de forma comunitária como num formigueiro. Se é que a gente pode fazer uma associação assim. E se você olhar as sociedades que são comunitárias, como é o caso da sociedade japonesa, são, para os próprios americanos, ingleses, eles têm um senso, dinamarqueses, eles têm um senso comunitário muito mais forte, vamos dizer assim, muito mais presente do que o brasileiro. De que fazer o correto é o caminho mais curto. Exatamente. Né? Exatamente. Para a evolução no sentido de sociedade. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha, né, para as situações difíceis que nós enfrentamos, e não é só nessa questão da área rural, da área urbana, alagamento, água, essas coisas, mas nós podemos olhar para a parte da saúde, da educação, da segurança pública, do transporte, né? Tudo isso que afeta a nossa vida, boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando vem exatamente da forma como nós pensamos, como sociedade, como nós agimos. Como aprendemos também, né? O senhor levantou muito bem ali a questão da educação, o que nos é ensinado, né? Nas escolas reflete o cidadão que nós somos hoje. Exatamente. Né? Então, se trabalharmos isso, né, levando o que o senhor falou em consideração, né, a gente vai começar a ensinar, né, para aqueles que estão na escola hoje, a melhor forma de, por exemplo, tratar uma bacia hidrográfica, né, que é o assunto que a gente está levantando. E uma das melhores formas de ensinar é pelo exemplo, né? Tá aí o pai, o filho que usa os pais, né, como referência, como modelos. Né? Então, a melhor maneira que tem de você mais eficaz, né, para você ensinar alguém é através do exemplo. Então, se você quer, por exemplo, o apoio da comunidade, o poder público quer o apoio da comunidade, então o poder público já tem que começar dando exemplo. Porque são os líderes que dão o exemplo. São os líderes que são a referência. A população, ela não é líder, ela é uma massa. É uma massa de pessoas, né, que usam lideranças como referência para aquilo que elas desejam. Então, nós temos que ter uma mudança de atitude por parte dos líderes, uma mudança de atitude por parte do poder público de uma forma geral, né, já procurando dar o exemplo. Muito bem, professor Dr. Silvio Luiz Raffaelli, nós falamos hoje sobre hidrologia, falamos sobre bacia hidrográfica, como tratar melhor a ocupação territorial tanto nas cidades quanto na propriedade rural. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para a gente as suas considerações finais a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui. Sei que nessa sua última fala aqui, foi um apanhado de como, na sua visão, um gestor público, um produtor rural deve tratar a sua pasta administrativa, a sua propriedade, mas eu gostaria que o senhor deixasse aqui para a gente, né, no seu ponto de vista, sobre tudo que a gente falou aqui, as suas considerações finais, e colocasse da melhor forma possível a sua percepção sobre como a população deve agir hoje em relação à bacia hidrográfica, como nós devemos olhar para essa questão aí, pensando em prevenção, pensando em melhor ocupar aquele espaço que é da nossa propriedade, mas também fazendo a nossa parte em relação à nossa convivência, né, como sociedade nas áreas urbanas. Para que a gente possa finalizar esse podcast, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais aqui para a gente. Olha, como a conclusão que a gente chega, né, depois de tantos anos militando na área técnica, e também tive bastante interação aí com órgãos, né, da sociedade, entidades da sociedade e tal, a conclusão que eu chego é isso que eu falei. Nós temos que mudar a maneira de pensar. O gestor, muitas pessoas dentro das entidades, né? Nós temos que pensar diferente, e acho que um primeiro passo é se desarmar o espírito. Nós temos muitas disputas políticas, interesses privados, particulares, bastante egoísmo, né, por parte das pessoas, porque as entidades são feitas por pessoas. Então, quando a gente fala poder público, são pessoas que estão lá no poder público. Quando a gente fala empresários, são pessoas que são empresários. Quando fala comunidade, associações, são pessoas que estão lá. Então, na verdade, nós estamos tratando com o ser humano, com o brasileiro.
né, com o cidadão, seja ele está em alguma posição. Eu vejo que a única solução, né, para o nosso país, com relação a essa temática e com relação a quaisquer outras temáticas pelas quais o povo sofre, passa por uma mudança de pensamento de todos nós, por uma evolução intelectual, uma evolução espiritual, inclusive. Enfim, acho que temos que investir nas novas gerações, temos que investir, inclusive, nos próprios professores que hoje ensinam as nossas crianças, porque eu já tive a oportunidade de ir em escolas falar de bacias hidrográficas. O professor fala de bacia hidrográfica, mas isso para ele também é uma coisa abstrata, né? Quando a gente mostra a maquete que nós temos no laboratório, daí o pessoal enxerga a bacia, daí vê Fica a bacia um pouco mais visível, fisicamente, né? a bacia, né? Então, trabalhar de forma lúdica, enfim, qualificar, né, o ensino e trabalhar com as comunidades, acho que começando pelos líderes, né, sejam líderes comunitários, os líderes das instituições, né, o pessoal da indústria, o pessoal do comércio, a agricultura, né, todo mundo estando junto. Essa talvez seria a melhor alternativa hoje para que a gente possa pensar em perpetuar essa visão que o senhor passou para a gente, né, de bacia hidrográfica, né, não só na gestão pública, mas também na gestão da propriedade e também, né, na sociedade, né, a sociedade olhar a paisagem em que vive, né, com mais atenção, mas não atenção, né, voltada só para o seu benefício, mas atenção voltada para o benefício do coletivo. Acho que talvez isso possa, de maneira muito simples, resumir essa sua fala, né, para que a gente possa então passar para aqueles que estão nos ouvindo essa sua visão. Professor, eu lhe agradeço mais uma vez imensamente a sua presença aqui. Espero que a gente possa ter solucionado as dúvidas daqueles que nos acompanham. Se caso a gente não solucionou a sua dúvida, eu peço que você deixe as suas dúvidas nos comentários, entre em contato com a gente através da nossa página, através das nossas redes sociais. Continue nos acompanhando no Dúvida Rural. Professor, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou, muito obrigado por estar com a gente. Este foi o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Até uma próxima.